Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ivana, Viver Melhor, e hoje o nosso assunto aqui no podcast será sobre a saúde masculina, a saúde do homem. E o nosso convidado é o Dr. Mário Takimoto, urologista e oncologista, e também o Laércio, que faz parte da nossa equipe. Doutor, primeiro quero te agradecer pela presença. Eu quero começar perguntando o seguinte: o homem morre mais cedo que a mulher? Morre, sem dúvida morre. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer você, Ivana, Laércio, pela essa oportunidade. Prazer é nosso, doutor. A gente está aqui com vocês, estúdio, equipe, tudo realmente muito bacana. E infelizmente, nós homens, sabe, Laércio, vamos morrer antes do que as mulheres se nós não tomarmos uma série de cuidados. Uhum. Hoje ainda, se a gente for ver os números, os homens vivem, pasmem, 7 anos menos do que as mulheres. Meu Deus do céu. 7 anos menos. Mas a gente se cuida, doutor. Por que isso? Então, a gente se cuida tem que tanto. Se cuidar, Mas o homem, infelizmente, ele se coloca, jovem ainda, numa condição de risco, uso de álcool, drogas, violência, acidentes automobilísticos. Então, a gente é muito... muito corajoso, nós somos corajosos. Sim. Vira o Superman e o Batman, né? Bem complicado. A gente acaba com isso, às vezes se colocando em situação de risco, e infelizmente, a gente sabe que no Brasil trânsito e violência mata mais do que muitas guerras aí que estão acontecendo hoje, infelizmente. Sim. Mas é um pool de coisas, né? Como desde da juventude a gente já vem com essa coisa da exposição, à medida que o tempo vai passando, a gente acaba se cuidando menos. Nós temos ainda uma cultura onde o homem ele acaba confundindo ser provedor com ser super-homem. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você pode ser provedor e você pode se cuidar, né? Porque não faz sentido você cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo. Exato. Exatamente. Eu tenho uns amigos médicos, né, que quando a gente se encontra eles brincam, né, que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas, né, quando eles fazem um brinde. Sim. E a brincadeira é muito em cima da realidade. Sim. Porque a gente acaba, né, nessa loucura, o próprio médico ele não se cuida. Cuida dos outros e não cuida de si. Né? Então eu acho que a grande coisa que a gente tem que, né, aproveitando que a gente está no Novembro Azul, sim, estamos fazendo palestras, conversando sobre saúde masculina, sobre câncer de próstata, mas eu acho que a gente tem que falar muito de saúde de todas as pessoas. E esse cuidado, ele é um cuidado que vai desde o que você põe para dentro e como você põe isso para fora. O que, por exemplo? É o estilo de vida que a pessoa tem, né? Vida, perfeito. Então é a atividade física que você faz, que é extremamente importante, né? A gente fala... Ivana, nós temos um amigo em comum, o professor Sidney Gagliano, que vai o nosso abraço. Um abraço ele, né? Do Sidney. Gente, Sidney. Eu tenho que conhecer o Sidney, porque estão falando muito do Sidney. Então, o Sidney é um cara, um professor de educação física fantástico, mestrado na Rússia, um cara da inovação, é o cara que cuida de mim. Sim, né? Cuidou muito tempo de mim também. Ivana, né? Nos conhecemos desde a época, né? E eu converso muito com o Sidney, né? As pessoas não entendem o valor do movimento. Exatamente. A gente vai tendo dificuldade de amarrar o sapato e não entende que a gente está assim porque a gente não se cuida e não faz os exercícios, as aberturas articulares, os alongamentos. Né? E a gente, em média, depois dos 40 anos, a gente vai perdendo um percentual grande de massa muscular. A gente chama isso de sarcopenia. Né? Saiu até um estudo que agora tem se falado muito na internet, grossura da coxa está relacionado ao tempo de vida que a pessoa tem. E é verdade. Quanto menos o músculo, mais próximo de você ir embora da vida. Estou começando a ficar assustado, doutor. Veja. Mas tem que ficar, isso, né? Sim. A gente precisa nos assustar agora para a gente gerar os movimentos para daqui a alguns anos as pessoas se assustarem com a gente e perguntar: você tem 80 anos? Não acredito, né? Que é isso que eu acho que é grande. Com a mulher já acontece isso. A mulher está na frente acontece. Da gente, muito na frente. Ela se cuida mesmo. Mas, doutor, o senhor tem percebido que hoje, tanto o homem quanto a mulher, em relação ao estilo de vida, em prática de exercício físico, tem aumentado? Eu acho que aumentou muito. Sim, verdade. Porque eu vejo muitas pessoas em academia fazendo caminhada, tudo.
Porque até os mais idosos, porque antes, né, era idoso, era doente. E ficava em casa fazendo crochê. Antigamente, Deus o livre, né? É verdade. Ficou velho e ficou doente. Né? Hoje não. os idosos estão sempre fazendo as caminhadinhas, dançando, Tem o centro. Essas aproveitando. academias na rua que eu acho bacana. Poderíamos melhorar isso. Sim, sim. Aqui em Foz do Iguaçu precisaríamos ter mais praças, mais... Não só fazer algo aumentar. para dizer que fez alguma coisa. Os centros dos idosos têm bastante Mas é uma coisa incentivo, bacana. não é pouco ainda. Quem sabe um dia ter educadores físicos. Exatamente. Né, Prevenção. Prevenção. É mais barato, a gente sabe, gastar dinheiro com prevenção, com mudança de hábitos e qualidade de vida, do que no você hospital, gastar com né? remédio. Sim. E aí, voltando àquela condição, por que a gente morre mais rápido? Né? Porque a gente não cuida com o que a gente põe para dentro, com a comida, a gente come muita coisa industrializada e você faz pouco exercício físico para eliminar. Colocar a energia que você está em excesso, você colocar para fora. Sim. Né? Se você junta essas coisas, você vive melhor, porque a gente esquece que apesar de tudo nós somos bichos, né? Nós somos bichos humanos, mas somos. Então, assim como o cachorrinho lá, você vê, ele não sai de casa, ele fica nervoso, o nosso corpo também reage assim. Então, a gente precisa dar uma olhada e lembrar que a gente, há bem pouco tempo atrás, a gente não comia nada de saquinho. Exatamente. Hoje tem muita gente já mostrando isso. Né? Então, essa superindustrialização do alimento tornou ele cada vez mais calórico, mais acessível e mais rápido. Então, isso é um boom. Né? Você bombardeia o teu pâncreas com taxas de insulina, né, picos de insulina o tempo todo. E a gente sabe que isso está relacionado à inflamação e, obviamente, a gênese de uma boa parte dessas doenças que vão fazer a gente morrer antes do tempo. E antes o corpo do mais jovem, ele suportava mais. Hoje já estão, devido a tanta industrialização, já estão penando os mais jovens. Você mexe naquilo que chama de epigenética, que é essa genética, vamos colocar assim, que é mutável ao longo da vida. Você começa com muita inflamação, dado um momento, uma alteração genética, uma mutação, aquela mutação fica no teu corpo, gerou câncer. É isso, né? Então, o estilo de vida impacta a sua epigenética. E você pode fazer o contrário, que seria a reengenharia reversa, que está se falando muito. Ou seja, vamos ficar mais jovens mudando os nossos hábitos. Sim. Então, mudo o ambiente, o cenário e os hábitos, e aí eu faço eu ficar saudável mais tempo. E aí vem um conceito bacana que eu queria trazer para vocês, que é uma coisa que eu tenho visto, tenho procurado estudar, que são as zonas azuis. Já ouviram falar? Zonas azuis? Não, eu não ouvi. Blue Zone. Então, a zona azul, ela é um termo cunhado junto de um colega de vocês, um jornalista investigativo chamado Dan Bittner, que trabalhava para a revista National Geographic, e que lá pelos idos do ano 2000, ele foi convidado a fazer uma investigação do porquê que se vivia tanto em Okinawa. Então ele foi para Okinawa, passou lá um mês e meio em Okinawa e ficou pasmo que realmente, né, os jovenzinhos tinham 80 anos. Então era gente muito longeva, com muita gente centenária. E o que mais impactou nem foi isso. Foi que aqueles homens e mulheres centenários, eles estavam ativos dentro do seio familiar com uma vida normal, com mobilidade, com atividade, varrendo a sua casa, fazendo sua comida. Então, aquilo realmente chocou eles, fizeram, né, essa matéria e ele começou a buscar outros locais, identificou inicialmente mais 4 locais ao longo aí do planeta. Identificou Sardenha na Itália, Icara na Grécia, Nicoya na Costa Rica, aqui perto, né, na América, na América aqui Latina, né? Sim. Encontrou também Loma Linda nos Estados Unidos, uma comunidade presbiteriana lá na costa leste, né, dos Estados Unidos, e ele começou a estudar o que havia, né, de semelhança nesses locais. E ele aí encontrou 9 chamados características principais, que ele chamou de 9 powers, né, 9 forças, e a partir daí ele começou a estudar, ele amealhou um grupo de estatísticos, de pesquisadores,
E aí que cunharam, né? Porque eles marcavam ali no mapa Mapearam com uma tinta tudo, azul o que era o local, e aí ficou Blue Zone, né? que é as zonas azuis. E mais na frente esse cara falou, não, se é possível ter isso ao acaso, vamos através daí, vamos mudar, vamos fazer engenharia reversa, vamos criar uma cidade de zona azul. Aí ele foi numa cidadezinha lá em Minnesota, do interior dos Estados Unidos, chamada Albert Lea, e convenceu os caras que eles tinham que ser uma zona azul. Então, por aceitação, cada um assinava se estava afim de entrar naquela ali, e ele foi, né, as pessoas foram fazendo atividade física, ele foi implementando os 9 powers, né, as 9 forças na vida das pessoas, à medida que elas dessem abertura. E foi um negócio absurdo, né? Economia de coisas assim de 8 milhões de dólares ao ano, né, no budget financeiro deles, porque as pessoas ficavam menos doentes, aumentou realmente mais felizes, o tempo de vida, mais felizes, e chegaram até a começar a fazer uma cidade para as pessoas. Então, mais ciclovias, mais árvores, menos cimento, e as pessoas realmente passaram a viver mais. É um exemplo hoje, eles têm pelo menos mais, eu não vou te falar exatamente, mas tem várias outras zonas azuis que eles estão fazendo. Identificaram mais recentemente Singapura também, um local que tem aumentado muito a qualidade de vida. Então acho que hoje a gente tem que pensar em inovar com coisas simples, né? Você vê, coisas tão simples que parece uma coisa que não é factível, mas que as pessoas colocam na sua vida e muda completamente. Fica menos doente, precisa menos do médico, precisa menos de remédio, gasta menos dinheiro, sobra dinheiro para fazer mais coisas e criar, né, mais inovações. Eu acho que isso é uma coisa muito até bacana. porque assim, o mal da humanidade hoje é o estresse, é a depressão, é tudo isso. E quando você começa a fazer a prática de exercícios e estar com outras pessoas também, muda. Você vai estar conversando, você vai estar sorrindo, porque as pessoas fazem o que hoje? Trabalham, vão para casa, querem descansar, querem silêncio, não querem falar com mais ninguém. É uma vida de máquina, né? Exatamente. Então assim, isso aí acaba com a saúde. E o resultado depois... Dentre desses 9 powers, né, um deles é exatamente isso, né? É a pessoa, ela estar com a sua tribo, né? Uma outra é a pessoa estar se sentindo pertencente àquele local, ter um senso de pertencimento. Isso associado a uma sensação de missão, de ele ter um papel naquela comunidade, na qual ele se identifica. Não, meu papel é limpar a rua. Então ele limpa a rua todo dia, né? Então esses lugares, as pessoas têm muito isso, né? E são comunidades pequenas, então é muito, muito comum, né, esse tipo de situação. Uma coisa também, eles sempre elegem em primeiro lugar as pessoas com quem eles gostam, né, as famílias. Então eles dão, olha, tem uma coisa para fazer, não, mas esse horário é o horário de estar com meu filho, não vou. Existem tem as prioridades, trabalho, né? As pessoas seguem essas prioridades, né? Elas não deixam essa inversão que é o que você comentou. Trabalhar. E você nem sabe que você está trabalhando, né? Chega um momento que você assim, poxa vida, mas eu tenho um filho de 5 anos. Né? Aí às vezes eu tô lá no celular fazendo alguma coisa, aí ele olha para mim, ô pai, você não vai brincar comigo? E eu tô trabalhando naquele momento, né? Eu falei, só deixa o pai terminar aqui, que aí eu já vou brincar com você. Só que se ele não falasse aquilo, eu ia continuar trabalhando. Não iria nem lembrar. Não ia nem lembrar. E você ia perder um momento que é único. Exatamente, a gente perde esses momentos. Então, assim, o que eu tô me policiando muito hoje? Ontem, o que eu tava fazendo com ele? Avião, barquinho de papel, coisa que eu fazia muito quando era criança. Aí hoje eu peguei o barquinho dele lá, eu comecei a pintar, porque a minha mãe deu um monte de tinta guache para ele lá e ele faz pintura. Então tô lá pintando, porque são momentos que nunca mais vai tirar da cabeça dele. E esses momentos são momentos que fazem você relaxar, você vai liberar uma série de produtos neuroquímicos, vai diminuir o seu cortisol plasmático, relaxa mais profundamente e fica mais em paz, desinflama, você acaba tendo mais coisas mais simples, saúde. né? Por isso que os netos transformam a vida dos avós. Justamente. Os avós se dedicam, brincam. Já se sabe que essa combinação gente mais velha com gente nova é boa.
Né? Porque o camarada mais velho tem a sabedoria, a paciência. Sim, sim. E o novo está cheio de energia. Mas precisa que alguém direcione. Sim. Então, essa combinação avós, né, e netos é muito bacana. Senão o jovem sai sem caminho. Não tem jeito. Isso é uma coisa do oriental, né? É comum, né? E se vê, né, nesses locais como Okinawa, por exemplo, que isso tem um papel importante. Esses tempos atrás eu li uma matéria sobre um estudo também que foi feito no Japão, não sei se você já viu, que é uma dieta que eles conseguem manter longe das doenças e não fazer dieta. Você chegou a ler esse artigo? Não vi, mas eles têm é algo no governo, assim, instituído pelo governo, que você tem que sentar, se alimentar, você não pode comer até se estufar, aquele tipo, tô super cheia. Perfeito. Não, 80%. Isso fica legal. Olha só, isso é um dos 9 powers lá do Bambi. Então, aí viu? Isso vem de Confúcio. Né? Então, nunca coma mais do que 80% da sua fome. Aí, viu? Você tem que sair sempre com 20% de fome. Mas olha a importância. O governo ajudando nisso aí. Sim, foi instituído. É no governo, foi instituído. E também tem alguma coisa de alimentação Yang Yong, essa. Aí já você combina os alimentos. Tem muita coisa que a gente sabe que isso funciona. Sim. Né? A gente meio que esqueceu disso ao longo desses últimos 150 anos, né? Mas se você lembrar, há mais ou menos 60 mil anos, quando o Homo sapiens começou a viver nesse planeta, ou uns 300 mil, quando os primeiros hominídeos vieram aí nas savanas africanas, basicamente você fazia o quê? Você comia raiz e bicho. Exato. E você não comia todo dia. Você comia isso quando dava. Né? Outra coisa, você deitava para dormir, começou a escurecer, você já entrava na caverna, já se escondia. Exato. Porque senão você virava o alimento. Um bicho maior. Então. Né? E você acordava o sol, você tinha que aproveitar, porque aí era a hora de você caçar, de você tocar a sua vida. Né? Você aproveitava cada minuto do dia. Aí, hoje, claro, hoje você tem luz, você tem uma série de coisas, então aí você inverteu. Mas essas inversões, o próprio corpo, ele era programado para quê? Para guardar, armazenar energia. Então, comeu alguma coisa a mais, ele guarda, porque amanhã você não vai ter. Sim. E amanhã não tinha, você consumia aquela energia. Hoje não. Você sai, cafezão, pá. Você só coloca energia. Depois come de novo. Só coloca energia para dentro. Sim. E aí, facilmente você tem uma dieta aí de 2, 3, 4, 5 mil calorias. E você não queima isso tudo. Vai guardar tudo. Vai virar um problema de saúde, né? Vai, porque a gordura não é inerte. A gordura funciona produzindo uma série de hormônios. Então, o homem que começa a acumular muita gordura visceral, né, ao longo do tempo, quando ele chega lá na faixa dos seus 50, 60, 70 anos, essa gordura é muito grande. Não só isso, o estilo de vida que a gente tem, o uso de plástico, as comidas com muito hormônios, você começa daqui a pouco a produzir nessa gordura visceral o hormônio feminino, isso faz um bloqueio do seu eixo, né? Se inibe a produção do LH e você não tem testosterona. Aí você faz aquilo que o pessoal chama, né, da menopausa, da andropausa, né, o que é nada mais do hipogonadismo de início tardio. Então você vê, e aí o homem começa a ficar mais parado, mais vovozão, aí ele já não tem mais apetite sexual, já começa a ter dificuldade, né, de outras mil, e ele começa a entender que ele está ficando velho, e ele acha que é assim. E daqui a pouco aceita. Ele aceita, daqui a pouco ele está realmente um velho. Veja, velho é a senescência patológica. Senescência é a fase tardia, né, do ser humano, né? Você tem lá infância, adolescência, adultidade, você vai chegar na senescência. A senescência é natural, né? Só vai chegar na senescência quem é saudável. Sim. Então todos nós queremos chegar à senescência, né? Mas não necessariamente eu quero ser velho, porque o velho né, tem essa conotação da doença. Tem que chegar bem, né? Você tem que chegar bem. Você vê o Abílio Diniz, por exemplo, que é uma figura pública. Você vai lá, o Abílio tem mais de 80 anos, mas ele caça submarino, né, faz caça submarina, corre, nada,
você olha para ele, você não vê um homem de 80 e tantos Sim, anos. não. Um homem, né? E nessas zonas azuis que a gente estava conversando, eu vi, né, num documentário deles, eu vi, por exemplo, um homem com 100 anos cavalgando e laçando um touro no chifre. Você vê, um cara com 100 anos cavalgando e pegando boi no chifre lá. Mas você acha que isso aí está relacionado com, não vou dizer estilo de vida deles, porque já é natural deles. Mas é o estilo deles, sim, claro. Você acha que a gente consegue, por exemplo, o Brasil consegue fazer isso? Acho que sim. Eu sou um partidário lá do Dan Bittner. Vamos fazer engenharia reversa. Exatamente. Vamos conversar com as pessoas. Claro que isso aí não pode ser uma coisa assim, tem que fazer. Né? Às vezes eu tô lá com o Sidney. Tem que iniciar, né? Pelo menos, né? Tem que iniciar. Você não pode forçar a barra das pessoas. Começar por atividade física já é um grande caminho. Já é um grande negócio. Né? Então, primeira coisa, valorizar esses profissionais. Esses profissionais, eles têm um valor enorme. Eu brinco com o Sidney, com o professor Sidney, que tem que trabalhar com a educação física mais clínica. Ou seja, entender que aquela pessoa tem limitações e que nós temos que quebrar aquelas limitações para que ela, daqui a pouco, se supere e chegue ao atleta. Olha aí. Acho que a gente não se prepara para a vida, né? Não. Eu comecei a me preparar, eu sempre gostei de fazer muito esporte, mas a vida te engorda, Sim. você para, engorda, como todo mundo, a mesma coisa aconteceu comigo. E acontece se eu bobear. Mas eu tô com 56, eu tava com 45 na época, ia fazer 45, e eu percebi que eu tava muito pesado. Tava muito pesado. E a gente fez uma viagem, um casal de amigos, né? A gente fez um passeio, e nesse passeio comemos muito, e aí eu fui dar uma corrida, aquela coisa, né? Tô lá de férias, vou dar uma corrida. Aí eu fui dar uma corrida, Sim. eu falei, Qual? cara, O que eu tô fazendo comigo? vou me pesar. Quando eu vi, nossa, né, tô ficando obeso, já tô obeso, né, naquela altura. Eu falei, não, eu tenho que melhorar, tô com 45, mais 5 tô com 50. Se eu chegar aos 50 assim, eu tô lascado. Foi aí que eu comecei a trabalhar com o Sidney. Sim. Né, e aí o motivo é que, poxa, eu preciso jogar melhor tênis. Né, mas na verdade eu precisava Ter condição? né, me cuidar. Sim. E aí começamos a trabalhar. E fui perdendo peso. Algum tempo depois, eu tava com 16% de gordura. Olha. Tava com corpo de atleta, aguentando jogar 5 sets. E a meninada, né, não aguentava jogar igual. Meninada Então sofrendo. é possível você fazer isso. Então, o problema é que assim, a gente tem que fazer a pessoa pensar, ela precisa entender que ela pode sempre mais, ela não pode achar que ela é fraca, que ela é pequena, né? E nem sempre é fácil a gente fazer a pessoa ver que ela é maior do que ela é. É mais comum, pela cultura que a gente tem, sempre se achar menor. A gente Nós não temos uma acredita no potencial. Nata. Isso é ruim. Né? Se as pessoas se verem como elas são, elas vão fazer coisas fantásticas. Exatamente. Né? Então, a primeira coisa, um projeto desse jamais poderia ser uma coisa imposta. Teria que ser uma coisa de assunção pessoal das pessoas que querem aquilo. Né? Tem que ser uma coisa totalmente espontânea. Né? Segunda coisa, tem que ter um acompanhamento. Você precisaria criar estruturas para acompanhar essas pessoas. Porque não basta você falar assim, pessoal, agora todo mundo vai comer bem, fazer atividade física. Mas você não tem. Esses projetos. Mas aqui como em Foz vai tem um fazer projeto. isso? Aqui em Foz tem um projeto mais ou menos desse para verão. Você já viu? Sim. Funciona. Mas se você pegar aquelas pessoas e forem dar um segmento, você vai ver que um bom percentual vai retornar ao padrão comum. Porque faz só no verão. Então, Não pode ser só brincadeira Tem que dar é continuidade. fácil perder, mas a gente acha sempre depois. Né? Então, assim... E nem sabe como, né? Nem sabe como. Então, é um problema mais grave isso, né? Porque você precisa mudar a cabeça da pessoa. Então, isso é uma coisa para longo prazo. E tinha que começar já bem mais jovem. Mas eu acho que assim, tá mudando a cabeça. Não, por exemplo, Tá um desafio, mudando. por que a gente não faz Foz do Iguaçu uma zona azul? Olha aí. Por que a Exatamente. gente não conversa Seria com as pessoas interessante. e vamos fazer Foz do Iguaçu uma zona azul? Criamos metas. Olha, queremos baixar o percentual de peso em tanto na população na média. Queremos
colocar em dias, né, um percentual de atividade física. Sim. E queremos com isso reestudar isso daqui a um ano e vamos ver qual é a mudança que a gente teve, qual é o ganho de vida que a gente teve. Isso tem um número, é fácil de você fazer essas contas, né? Você cria mais ou menos um objetivo, você cria as métricas e você calcula isso. E uma das coisas que se encaixa perfeitamente nisso é o que a gente estava falando antes. E as praças? Sim, e os locais para prática de esporte? Eu lembro quando eu era criança, tinha vários campos de futebol aí, todo sábado. Todo mundo se reunia às 3 horas da tarde ali, e domingo, sempre jogando futebol. Mas tinha mais participação. Foz ainda é bacana nesse sentido um pouco, porque a gente ainda tem muito espaço, né? Doutor, agora a gente tem, por exemplo, coisas boas de Foz do Iguaçu. Cara, acho que Foz é uma das cidades mais arborizadas que a gente encontra no Brasil. Né? É fantástico. A gente tem alguns campos ainda ao entorno aqui, né? Foz do Iguaçu tem o maior campeonato amador do Brasil, que eu sei aí, são não sei quantos times, e tem há muitos anos, né? Eles jogam como fossem profissionais, bacana. Agora, nem todos eles treinam e se preparam, né? Mas o que eu digo é assim, antes era natural, todo mundo saía, ia bater uma bolinha e caminhar. Não tinha, exatamente. Mas é só a gente atravessar a ponte, vai ali em Cidade Leste, aquele monte de campo, todo mundo se reúne. Deu 3, 4 horas da tarde, todos os dias, 5 horas da tarde, 6 horas, tem o pessoal se reúne lá para jogar futebol, para jogar vôlei, criança, adolescente, velho, todo mundo junto. Então, quando você cria o ambiente, o cenário, que é o que você está falando, adequado às pessoas, elas se sentem mais propensas, mais atraídas a fazer as atividades. Então, se a gente fosse um dia pensar numa zona azul, seria isso, você criar, por exemplo, você poderia assim, vamos baixar o IPTU de quem está no peso adequado? Olha, que legal. Que tal? Então, em vez de você pagar tanto, você vai pagar por que não? Você poderia fazer isso. É interessante, porque isso reflete diretamente no sistema de saúde, gasta menos com doenças, né? E gastar menos na saúde, o Estado gastaria menos na saúde, receberia um valor menor, mas o valor que é gastar é muito maior. Se você coloca, por exemplo, se a gente um dia chegar nisso, por exemplo, poderia o próprio poder público entender que, poxa, a Zona Azul é um negócio bacana, pode ajudar muita gente, então vamos fazer mais ciclovias. Não ciclovias de você colocar a bicicleta no meio dos carros. Não, vamos fazer ciclovia. No centro da cidade só. Vamos fazer ciclovia para valer. Poxa, a gente não sabe, eu mesmo não sei se eu vou me dar lá, mas tá lá. Mas é real. Então eu acho que a grande dificuldade é o indivíduo entender que ele pode ser senhor da sua própria saúde. Ele se sentir grande o suficiente para ele se administrar e se melhorar. E, claro, se sentir grande o suficiente para fazer a privação. Eu queria comer esse pão hoje, mas eu não paguei lá a atividade física, não vou comer. Queria comer esse hambúrguer, queria tomar essa cerveja, não vou, por conta disso. Mas amanhã eu vou treinar, aí eu como. O problema não é você comer, o problema é você não gastar o que você não gastar. Você pode comer o que você quiser, mas você tem que queimar. Agora, aí, se você consegue que as pessoas façam isso, né, eu acho que a gente poderia, em algum momento, pensar que muita gente querendo a mesma coisa, a gente pode transformar a cidade num ambiente mais saudável. Com certeza. Né? Começar a desenhar a cidade. Em Albert Lea, lá, por exemplo, o que aconteceu? Os restaurantes compraram a ideia, eles se sentaram lá, fizeram uma fundação, uma cooperativa, né, para discutir, por exemplo, cardápios mais naturais. Olha aí, que interessante. Né? Doutor, isso que a gente está falando, estilo de vida, né, ele vai repercutir muito na nossa saúde. Sem dúvida. Né? E não só de obesidade, cardiovascular, no câncer. Muito, né? Existem vários estudos que mostram relação entre atividade física e câncer, não só na gênese, mas, por exemplo, na melhora e não só na melhora tanto na recuperação de um tratamento, como também na sobrevida livre da doença, né? Ou seja, de você se sair bem e não voltar ao câncer. Então, a atividade física e o estilo de vida tem tudo a ver. Se a gente acabasse, você quer ver, coisa parece pequeno, simples, mas não é. Se a gente acabasse, por exemplo, com o uso de cigarro, açúcar,
Só essas duas coisinhas. Os vilões. Se ninguém mais comesse açúcar branco e não fumasse, a gente... E se você quiser colocar álcool excessivo, a gente acabaria com uma grande parte das doenças. Olha. Né? Então, é estilo de vida. Câncer de cabeça e pescoço são extremamente ligados à condição de álcool em excesso, uso principalmente de destilados, né? Cachaça, uísque, o uso também do cigarro concomitante e o mau cuidado, né, com a higiene bucal. Então, se o cara não come açúcar, não tem cárie, o dente está bacana, não bebe e não fuma, não tem mais câncer de cabeça e pescoço. Olha. Meu Deus do céu. Então você vê, a gente não fala, isso um dia, eu acho que quando a sociedade evoluir mais para frente, a gente vai começar a conversar, porque você tem direito de fazer o que você quiser com você. Eu particularmente acho que cada um faz o que quer. Eu sou um cara realmente democrático, de pensamento livre. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas querem. Só que as escolhas terão consequências. Só que as escolhas terão consequência. E algumas consequências, às vezes, são pagas pela comunidade. Exatamente, é isso que eu ia falar. E principalmente pela família também, né? Pela família. E aí como é que faz isso? Então, isso, claro, hoje a gente ainda vive uma cultura de muita pobreza, talvez, de muita dificuldade, a gente não tem muito ambiente para conversar sobre isso. Sim. Mas, em algum momento, nem tudo que você faz com você tem consequências só para você. Tem consequências para a sociedade, por exemplo, para a tua família. Exatamente, é igual eu sempre digo, a pessoa fala, eu quero beber, vamos supor, um alcoólatra, eu não prejudico ninguém. Claro que prejudica a família. Claro. Totalmente. A família é a primeira que é mais atingida, né? Até o próprio cigarro, né? Cigarro também. O cigarro desses aí, por exemplo, o álcool, eu ainda posso falar um pouco em benefícios que ele possa trazer, né? Mas cigarro nenhum. Nenhum, né? Cigarro nenhum. Cigarro, vapor, nenhum. Você acha que esse vapor aí vai trazer muito malefício? Muito maior? A gente nem sabe o que tem lá dentro. Nossa, é muito forte. Você nem sabe o que tem lá dentro? Esses dias veio a doutora Ana, né? A Carolina. Doutora Carolina. Doutora Carolina. E a gente até estava falando sobre isso, como os jovens aumentaram o consumo do fumo, né? Mas através do vapor, porque antes até não fumavam, até por causa do cheiro de cigarro, né? A minha geração, por exemplo, fumou menos. Mas essa geração posterior fumou mais. Mas isso é da história. Né? É verdade. A próxima talvez vai cuidar mais. Vai mudar porque as consequências de hoje... Mas hoje se fuma muito. Muito. No mundo inteiro. E a Europa, por exemplo, nossa, isso é um desastre. Nossa. E o pior é que não tem nada. Quem fuma, olha, eu sinto dizer, quem fuma chega lá no final, é tão trágico. Vai ter problema, né? Vai ter um problema seríssimo. Aí são escolhas, né? Então a vida, a saúde, ela é um substrato, né? Ela é um substrato, ela é uma resultante das suas escolhas ao longo da vida. Algumas coisas são chatas, às vezes você tem que fazer. E se você... a saúde ela sempre dá mais trabalho do que a doença. Eu me assustei muito. A saúde muito. sempre é mais difícil do que a doença. Eu me assustei muito quando eu fui porque a minha esposa ela fez tratamento do câncer de mama. Sim. Então eu acompanhei muito ela na oncologia. E as pessoas que tinham câncer no pescoço e na cabeça, gente, muito feio. Muito feio. Eu me assustei muito. Que começa tendo que... o meu pai está com um problema de câncer na garganta por causa do cigarro. E ele teve que fazer uma traqueostomia. E fica aquilo ali. E pela idade, então o médico está analisando o que vai ter que fazer. Então é um sofrimento. Quem está sofre muito. Então, a gente tem complicado. Um papel, eu acho que hoje a gente está numa fase bacana, né, desses momentos, Outubro Rosa, que a gente passou para falar de saúde feminina e de câncer de mama, agora Novembro Azul, falar de saúde masculina e câncer de próstata. Eu acho que a gente tem que falar mais, né, sobre todas as... O ano inteiro, a prevenção E estimular, né, o exercício das pessoas pensarem. Porque a pessoa vai pensando, em algum momento
ela vai tomar talvez uma decisão melhor. Exatamente. Né? Agora, se a gente, né, porque é chato, né? A hora que você fala, a pessoa fuma e tal, para aquela pessoa que fuma, aquilo é chato, né? Ela se sente não pertencente ao grupo, aquelas coisas são ruins. Mas se você também não fala, se você não Mas discute, é pro bem dela, né? E como é que a gente melhora, né? Exatamente. A gente fala por amor à pessoa. É importante. Nário, quero perguntar, vamos mudar um pouquinho do nosso assunto. Quais são os exames básicos que todo homem tem que fazer? E qual idade já começar a procurar fazer? Eu vejo que cada vez mais os homens estão chegando mais cedo nos consultórios. Hoje eu já vejo meninos que vêm com o pai, né, para ver algum detalhe, fimose, ou tá com dor no testículo, ou alguma coisa assim. E então já acaba ficando e vindo com uma certa frequência. Claro, quando ele é menino, ele pode fazer isso com o pediatra, deve até fazer com o pediatra, mas nada impede que ele venha no neurologista, por exemplo. Né? Mas o médico em si, ele é bom que de menino, né, ele já bom que vai com o pai, tem a segurança. Os geriatras, eles costumam dizer, né, o geriatra que é aquele profissional que trata da pessoa idosa, né, que é o médico do senescente, né? O geriatra diz que deveria começar a fazer o tratamento com ele no dia que nasceu. Do dia que nasceu. No dia que nasceu, quem é que participa? É o pediatra, que apara o nenenzinho. Sim. Ele fala, quem devia estar lá é o geriatra, que a gente já vai começar a ajudar para quando chegar. Porque quando chega comigo aqui com 90 anos, eu não tenho muito o que fazer. Verdade. Então, eu acho que isso é um pouco disso. Tem sentido, né? Claro que, do ponto de vista de saúde pública, que talvez um papel importante aqui da gente falar, os exames iniciais para o homem, do ponto de vista urológico, devem começar para quem não tem câncer de próstata a partir dos 50 anos. Então, aos 50 anos, deve-se fazer um PSA e um toque retal. O que é o PSA? PSA é o antígeno prostático específico. Isso é uma glicoproteína que é produzida pelos ácidos prostáticos e que quando esses ácidos prostáticos, por algum motivo, eles morrem, eles rompem, eles derramam na corrente sanguínea esse PSA. Então esse PSA aumenta. Quando esse PSA aumenta, isso vai dizer, só pode dizer que tem uma doença, mas não necessariamente câncer. Pode ser o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é até mais frequente do que o câncer, que afeta muitos homens. E você pode ter uma prostatite, que é uma inflamação da próstata. Mas aí, todos os homens podem ter isso aí? Todos ou assim, vamos ter com certeza? Não. Podem. A prostatite está relacionada a infecções, né, a uretrites, a uma série de situações. E o HPV não, todo homem vai ter. Todo homem vai ter. Ninguém vai ficar sem ter. Todos vão ter. O aumento prostático benigno, ou seja, o aumento da próstata aumentada. Todo homem vai ter próstata aumentada. Uns mais, outros menos. Mas aí tem um tratamento? Tem que fazer um tratamento? Aí assim, veja, o aumento da próstata nem sempre traz sintomas. A próstata aumentada às vezes não traz sintoma nenhum. Não sente nada. Tem uma próstata enorme. Só vai saber se for fazer o exame. Só vai saber se vai fazer o exame. Então tem homens, né, a próstata que tamanho tem? A próstata tem mais ou menos de 15 a 20 gramas, mais ou menos, tamanho de uma noz. E ela pode chegar até 1 quilo. Acho que a próstata maior que eu já vi, 900 gramas. Gente. Pode chegar nesse tamanho. Claro que uma próstata desse tamanho, muitas vezes ela vai estar trazendo sintomas. Mas eu já vi e vejo com frequência pacientes com próstatas com 100 gramas e que tem poucos sintomas. Tá, mas esse que tem 900 gramas aí, ele não tem o câncer, só... Não, só aumento da próstata. Então, veja, os sintomas se chamam de LUTS. O que é LUTS? Sintomas do trato urinário baixo. Isso é uma sigla inglesa para substituir o prostatismo. Antigamente falava, tá velho e tá com prostatismo. Já ouviu falar? Já. Só que mulher também tem prostatismo. E mulher não tem próstata, como é que faz? Então, a gente usou, né, a gente pediu aí licença para os nossos amigos de língua inglesa e nós começamos a usar no Brasil e hoje é corrente você usar esse termo LUTS, né, de sintomas do trato urinário baixo. Então, o LUTS que acontece
por conta do aumento da próstata, então o prostatismo, é o que vai, isso é a doença, né? Então a doença são esses sintomas. Então ela é uma doença funcional. Então um paciente que tem muitos sintomas, ele inicialmente provavelmente ele vai querer tratar de maneira paliativa, ou seja, não curativa, que é usar remédio. Então você começa a usar remédio, relaxantes de musculatura lisa, aí existem, né, vários remédios, você pode usar bloqueadores. Mas aí não faz nenhum tipo de cirurgia. Não, só dá remédio. O objetivo é que ele urine melhor. Só que ele não é curativo porque o problema fica ali. Você só faz ele urinar um pouco melhor. E a gente tem estudos que mostram que com esses remédios, geralmente você melhora de 2 a 3 ml o chamado fluxo máximo, o que é muito pouco, por exemplo, proteger a bexiga. Uma próstata tão grande assim, vai ter o espaço na bexiga. Quase, né? Ela é maior do que a bexiga. Não tem espaço. Então aí entra o grande problema da HPV, não são os sintomas, porque quando o cara tem sintoma, ele procura a ajuda do médico, ele vai lá e se trata. Então esses pacientes, né, eu brinco assim, não vai nunca te matar, mas você não pode ficar aleijado, né? Aleijado o que é? Tem que ficar de sonda para sempre. Exatamente. Isso é muito ruim, acaba, né, com a vida do homem, né? Atrapalha, né? Atrapalha muito. Então esse que é o cuidado. Mas felizmente isso não acontece de uma hora para outra. Isso leva anos. Então dá tempo, o homem muitas vezes ele vai estar com uma próstata grande e não sente nada e a bexiga não está espessada. Pronto, não tem que fazer tratamento nenhum. E outras vezes ele está incomodado. Você pode só tratar de maneira clínica. Outras vezes ele não quer remédio. Ele fala, não, quero operar. Você pode operar, né? Hoje você tem técnicas minimamente invasivas, muitas, né? Desde técnicas realmente minimamente invasivas, que a gente chama de MIST, que são os MISTs, entra aí, né? Por exemplo... Essa técnica que o senhor trabalha muito. Sim, mas minimamente invasiva. Mas essa até que eu estou te falando é uma que está começando a chegar aqui. Eu ainda não tenho feito, não. Mas já fiz o treinamento e a gente deve começar a fazer para pacientes selecionados, né? Que por exemplo, tem um chamado RESAM, que você faz uma ablação, né? Você faz um túnel na próstata com vapor de água. Olha. Então, com vapor de água, você meio que derrete a próstata. Isso é para próstatas muito pequenas e para pacientes que sabem que depois vai ter que reoperar. Né? Então, é uma saída. O paciente, às vezes, precisa manter a função ejaculadora, que às vezes você perde quando você faz cirurgias maiores. Ele quer ter filhos, mas ele está urinando muito mal, ele não quer remédio. Então, você pode usar, por exemplo, esse Resam, que você coloca uma espécie de uma agulhinha e ela libera aquele vapor e ele meio que derrete a próstata no seu miolo central. Você pode colocar, existem outros, né? Tem um chamado também, que está chegando aí, que tá bem badalado, que é o Urolift, que é como se fosse um anzolzinho. Então você entra, a agulha vai, coloca o anzol lá quase fora da cápsula, o anzol puxa, e aí você, né, quando você puxa o gatilhozinho do device ali, a próstata ela se comprime. Quando ela se comprime, ela abre a uretra prostática. É um tratamento que tem uma durabilidade às vezes de alguns anos, meses, até anos. Vai ter que depois tratar de novo, provavelmente, mas também é uma coisa que você pode fazer. E você tem os tratamentos mais definitivos também cirúrgicos, né? Que também podem ser minimamente invasivos, mas já tem um grau maior de invasibilidade. Desses aí, por exemplo, você tem a chamada RTU de próstata, que é aquela raspagem mais convencional, que você tem praticamente no Brasil inteiro, ainda é muito comum, acessível para próstatas pequenas também, não serve para próstatas grandes. Você tem ressecções com outras energias, como por exemplo, energia bipolar, que você serve para próstatas um pouquinho maiores, mas ainda próstatas que são consideradas pequenas, né? Aí a próstata é entre 40 e 60 gramas. E para próstatas maiores, a partir de 80 gramas, você tem as enucleações. Que aí é um grande, vamos dizer assim, boom, né? Hoje no Brasil. Isso já começou há muitos anos, mas isso ficou meio que esquecido. O Brasil não entrou isso na primeira onda de nucleação de próstata, isso lá para, nós estamos falando de
dos anos 2000, né? Então 20 anos depois, hoje o boom no Brasil é isso. Você praticamente, é como você tirar o gomo, né, central ali de uma polcã, de uma tangerina, né, sem mexer na casca. Então você enucleia tudo isso, como fosse com o dedo, né, soltando, só que é o laser, por exemplo, e você coloca o adenoma, né, que é o gominho da tangerina, dentro da bexiga, entra com outro aparelho pelo canal, que é o morcelador, aquilo aspira, tipo de um mixer, e você tritura toda a próstata. E como que é a recuperação? Então, a grande vantagem dessas cirurgias minimamente invasivas justamente é a recuperação. Então, um paciente desse não cortou a barriga, tem uma próstata de 200 gramas, só cortando a barriga se você não usar uma técnica dessa. Então, você evita o corte, você evita a perda sanguínea, você fica menos tempo no hospital, menos tempo de sono. Resolve a vida. Resolve a vida e rapidamente ele volta à condição normal dele, né? Então, é a grande vantagem, né, hoje. E como é uma doença benigna, você não precisa fazer grandes cirurgias, né? As próprias doenças malignas, o câncer de próstata, hoje, a gente cada vez trabalha mais para cirurgia ser minimamente invasiva. Laparoscopia, robótica, cada vez mais. Por quê? Porque a gente está fazendo um diagnóstico mais precoce. Então, se a gente faz o diagnóstico da doença ainda imanifesta do ponto de vista clínico, você consegue fazer uma cirurgia preservadora, por exemplo, da função sexual, né? Você faz uma cirurgia preservadora da continência urinária. Então, você melhora muito, né? Quando essas cirurgias surgiram, vamos colocar isso aí em 1990 e alguma coisa, foi quando houve uma revolução e a urologia começou a abarcar a oncologia dentro dela. Até então, a urologia, quem tratava do câncer urológico era o cirurgião oncologista. Mas a partir aí dos estudos, né, de anatomia e da própria doença, né, a partir de um camarada chamado Patrick Walsh, né, que é um americano, que é vivo ainda, que revolucionou, né, junto do PSA, revolucionou a urologia. Então ele começou a tratar pacientes com próstatas menos cancerosas, vamos chamar assim. Sim. Então ele começou a diminuir o tamanho da cirurgia. E com isso, eles começaram a ter resultados mais acolhedores. Porque quando você fazia aquela cirurgia enorme de próstata, primeiro, morria muita gente. Porque sangra muito, tinha que abrir o osso, era um negócio assim. Porque a próstata está debaixo desse osso do púbis da gente. Sim. Então lá é difícil acessar, ainda com o olho nu, não é fácil. Então no começo, ainda morria muita gente. E as cirurgias eram grandes, a gente não entendia muito da anatomia naquela época, estou falando de 1990, mais ou menos, quando isso começou, ou um pouquinho antes. E aí as pessoas terminavam esses procedimentos, ficavam incontinentes, impotentes, às vezes com fístula. Ninguém queria operar. Acabava com a vida da pessoa. Sim. Com o Dr. Walsh, que a partir do PSA começou a fazer diagnóstico de doença mais inicial, começou a diminuir o tamanho da cirurgia, começou a se estudar mais, entender a anatomia, entender a vascularização, entender a inervação, né, que passa ali junto, que vai inervar o pênis, e aí você começou a fazer cirurgias preservadoras da potência e da continência. Começou a crescer. Na sequência, né, com o Dr. Guillenot, que eu tive lá na França um tempo com ele, com o Dr. Gaston, por exemplo, eles começaram, a laparoscopia cresceu muito na França com esses dois cirurgiões, né, Dr. Richard Gaston e Dr. Bertrand Guillenot, e depois com uma gama de cirurgiões da escola francesa, que até hoje é muito importante na urologia. Então eles começaram a fazer cirurgia por laparoscopia. Como é que surgiu? Na França, sempre teve uma tradição de fazer laparoscopia, mas era um exame. O que era isso? Era colocar uma ótica dentro da barriga para olhar a barriga. Então os ginecologistas franceses faziam isso muito para olhar assim, endometriose, aderência, prenhez tubária. Por que não usar isso também? Né? Isso, quem fazia muito isso era o gastroenterologista. Ele colocava lá dentro da barriga para ver se tinha tuberculose na época. E o urologista nunca mexeu com isso. Até que um belo dia, uma pessoa propôs, né, a operar um apêndice por laparoscopia. Então ele colocou a ótica, uns furinhos, umas pinças compridas e tirou o apêndice. Viu mais coisas. Aí foi. Operou um apêndice. Aí
Ele falou, opa, dá para operar um apêndice, daqui a pouco dá para operar uma vesícula. O que mais que dá para operar, né? E isso na década de 90 também começou a aparecer. Sim. Até que o doutor Richard Gaston lá e o doutor Bertrand Guillenot, eles começaram a propor para fazer isso para a próstata. E o Guillenot foi quem publicou a primeira série de 100 casos lá do hospital dele na época lá, que chamava Porta de Choix, se não me engano. Choisy, Porte Choisy, que era o hospital deles lá. Sim. E fizeram lá a primeira avaliação de 100 casos e isso revolucionou o mundo. Isso aconteceu, e quando isso aconteceu, o Dr. Peter Scardino, do Memorial de Nova York, foi à França e contratou o professor Guillenot para ir fazer desenvolvimento de laparoscopia para urologia nos Estados Unidos. E o Dr. Guillenot liderou lá no Memorial de Nova York um dos maiores hospitais de câncer do mundo durante mais de 10 anos. Divisor e isso de deu águas. um boom. Começou a operar, né? A próstata que você operava sem enxergar, Agora, você começou a ver ela. Só que é difícil, porque você tem que trabalhar com profissionais muito coesos. Quem faz a câmera não sou eu, é o meu colega. Né? O meu colega tem que fazer os meus olhos, então ele tem que entender que ele está olhando para mim, não para ele. Ali. Uma hipersincronia. Eu estou lá operando, tem que ter um terceiro que me dá a contratração. Então, são 3 pessoas que têm que estar irmanadas ali num sentimento de se ajudarem, né, de colaborarem pelo paciente. Aí sai a cirurgia. A bacana. Conectividade ali tem que estar Total. perfeita. E né, eu fui dessa geração, aprendi a fazer laparoscopia, fiz muita cirurgia laparoscópica mesmo aqui em Foz do Iguaçu, até que então surge o robô. Isso que Aí queremos foi um ouvir. diferencial. O robô lá para Inovação, tecnologia. Aportou no Brasil lá para 2012, aportou os primeiros robôs no Brasil e aí fez a diferença. Que é o que você faz hoje. Que é o que eu hoje faço, é um dos meus xodós, é isso e laser na próstata, né? Sim. Porque é muita inovação e você consegue, né? O robô, por exemplo, o robô, você magnifica a imagem 30 vezes, a laparoscopia 10, robô 30. Robô, lá o EndoWrist, que é o meu joystick, ele filtra os movimentos. Então, eu não tremo ali no robô. Olha. Outra coisa, doutor, Totalmente. o foco principal é o paciente. Sim. É vida. Você magnifica as suas habilidades, os meus skills. É como eu ficasse um super cirurgião com o robô. Isso que é o bacana. Né? Então, como é que é isso? Né? O robô, ele tem um cockpit onde eu opero. Então, a gente chama de console, né? Então, tem lá um aparato visual que eu imerjo a minha cabeça e ao olhar ali eu vejo em 3D, que é outra diferencial. Sim. Além disso, até 30 vezes magnificado. E aí eu mexo nos controles, né, nesses joystick, com toda a tecnologia da Intuitive, filtra os movimentos e fazem com que os meus movimentos sejam mais facilmente repetidos de maneira igual. Então isso me permite padronizar resultados. Isso que é bacana do robô. Né? Então começa a perder menos sangue, recuperação mais rápida. Já existem pessoas que nos Estados Unidos operam uma próstata alta no mesmo dia. Eu acho isso meio absurdo pra gente, não é a nossa realidade. Mas eu opero com muitos pacientes aqui do alta no dia seguinte. E às vezes 18 horas depois de operar. E eles vão, às vezes eles vão lá comer nos restaurantes lá de São Paulo. E antes, em quanto tempo podia? Antes ele ficava 3, 4 dias internado. Enorme. Então, 3, 4 dias para um dia é enorme, porque a recuperação é diferente. Então, esse foi o grande boom. Isso já tem muitos anos no Brasil, né? Já está se comemorando aí mais de uma década, né, da empresa. Hoje estão chegando os novos robôs. Nós temos pelo menos mais 2 tecnologias, 2 plataformas no Brasil. Nós temos o Versus, nós temos o Hugo, 2 tecnologias também promissoras. O Versus ainda parece que não é muito para a urologia, pelo que eu tenho tido experiência dos colegas, né, e minha própria. E o Hugo talvez seja melhorzinho, mas o Da Vinci, que é o mais antigo aí, ele funciona muito bem. Então, eu acho que hoje o caminho vai ser esse para o futuro, né? Cirurgia robótica. Doutor, e o senhor, através da cirurgia robótica, o senhor também capacita outros profissionais?
Na robótica ainda não. Ainda não. Eu trabalho numa equipe de São Paulo, onde eu opero já os pacientes, né, dentro de uma equipe, mas eu ainda não sou aquilo que eles chamam de proctor. Até porque eu não estou lá no dia a dia, né? Eu estou lá 1, 2, às vezes até toda semana eu estou lá, dependendo da situação, mas eu não estou, vamos dizer assim, todos os dias lá. Então eu não consigo ainda ser proctor por conta disso. Mas isso é uma questão... Você viu um robô para Foz do Iguaçu? Seguramente vou muda tudo, porque aí a gente vai ter que treinar as pessoas, todo dia, sem sombra de dúvida, eu acho que esse é o caminho. Mas eu sou proctor de laser, então, né, a gente começou com laser em 2016, então já vão 7 anos, a primeira geração de enucleadores do Brasil, eu fui o 5º, né, com os meus colegas que começaram isso, né? E a gente então começou a trabalhar lá. A Foz do Iguaçu foi a 5ª cidade a ter enucleação de próstata de maneira regular. O primeiro rolo é grande. A primeira enucleação do Paraguai fui eu que fiz lá com os colegas paraguaios, né? E hoje isso já é uma realidade. E aí hoje nós temos muitos lasers, muitas indústrias, muitas plataformas, e isso teve um boom. Nós estamos trabalhando aí, eu faço proctoria, né? Já fiz proctoria em alguns hospitais, vários hospitais do Brasil, já fiz proctoria no próprio Einstein durante um tempo, lá em São Paulo. Também hoje continuo proctorando, né? Sempre a gente está viajando para ajudar as pessoas, porque ainda precisa muita gente aprender, né? Fazer essa enucleação da próstata, né? Não é uma coisa simples, né? É uma tecnologia diferente, que tem que aprender a navegar por dentro da próstata, né, de maneira endurológica. Quando a gente faz a raspagem, não é o mesmo visual que a gente tem, né, não é a mesma imagem, então isso passa um tempo de você aprender a fazer essas cirurgias, tem a interação com o laser, tem que entender o que é o laser, né? As pessoas, aqui é até bom a gente fazer um parêntese, né, explicar o que é o laser para as pessoas. Aqui eu vejo muito o paciente fala assim, não, eu operei com um laser. Aí você vai olhar, não é laser, né? Então as pessoas confundem laparoscopia com laser. Então ele fala que operou com laser, eu falo, aquela cirurgia que você viu no aparelhinho, né, na televisão, isso doutor, não, isso não é laser. O que é laser? Laser é a amplificação da luz. Então é uma luz, você amplifica, né, lá a energia através da luz, né? Ao gerar, né, na verdade você amplifica a energia de um elétron. Quando esse elétron ele chega no ápice da agitação, né, na hora que ele pula, né, de nível ali na órbita desse elétron, ele faz esse salto, ele libera uma luz. E aí o equipamento capta essa luz, sincroniza esses vários feixezinhos e com a fibra, que são espelhinhos que você tem, ele leva a luz até a ponta lá da fibra. Sim. E essa luz, ela tem a capacidade, né, ela é energia. Então, a água, por exemplo, no caso, né, do Ohmium, que é o melhor laser, a meu ver, para próstata, a água capta essa luz e ela vai esquentando. Quando chega a 100 graus, o que acontece? Ela evapora, então ela faz uma bolha. Essa bolha a gente chama de Moses Effect, efeito Moses, né, que foi descrito pelo físico lá, né, a bolha. Essa bolha, ela disseca e ao mesmo tempo ela coagula pelo calor. Então ela corta e coagula pelo calor, por isso que o laser é muito bom, né? Então laser, para você fazer cirurgias a laser, você precisa de ter lasers de grande potência. Você não tem muitos desses lasers, né? Agora que eles estão entrando no mercado, né? Então, por exemplo, o Paraguai não tem lasers ainda de alta potência. Vai ter daqui a pouco, mas ainda não tem. Eles têm lasers de baixa potência. Nós temos em Foz do Iguaçu já há muitos anos um laser de alta potência, né, de 100 watts. Estão chegando outros agora, Cascavel, estou sabendo que já está chegando, Londrina também. Então vai começar a chegar isso em todo o estado, né? Curitiba também já tem. Né? E a partir daí, cada dia vai ficar mais popular essa tecnologia, né, da cirurgia com laser. Mas é realmente desafiador, é bacana, porque são coisas que trazem muita qualidade para os pacientes e obrigam nós, médicos, né, cirurgiões,
Está sempre se capacitando, né? O tempo todo. Porque a tecnologia está sempre... Na verdade, qualquer profissional, quando se forma, depois ele não para de estudar. Nunca mais. Nunca mais. Não pode. Porque sempre vai estar entrando coisas novas. E a excelência, né, é um negócio bacana. A gente não fala muito de excelência. Não é todo mundo que gosta de excelência. Não. Mas quando você fica, vamos dizer, um amante da excelência, de querer sempre fazer melhor, a inovação, aí ela passa a ser uma constante. Mas o fazer melhor é para que o paciente possa ficar melhor. Sim. As pessoas às vezes não querem falar nisso porque acham que é outro sentido, mas não é. O melhor é para fazer o melhor mesmo. O camarada é vaidoso. Mas não. Nós temos que buscar excelência assim porque é melhor para o próximo. Sim. Não tem jeito. O ideal é que a gente fizesse sempre com excelência. Tudo. Exatamente. Tem estudos que mostram, por exemplo, né, tem uma linha aí oriental também, que foi encontrada lá na Zona Azul lá em Okinawa, que chama Ikigai. Já ouviu falar em Ikigai? Ikigai é mais ou menos o caminho, né? É você buscar um caminho onde você encontre o seu papel. E isso está muito relacionado àquilo que eles chamam de zonas de flow, né, onde flui as coisas. E o flow está ligado com excelência. Então as pessoas que são amantes de inovação e mexem com isso o tempo todo e querem sempre estar melhor, buscar melhor, né, isso gera dentro dele um efeito neuroendócrino que se expressa nesse flow. Então é quando o cara é gostoso, ele não cansa com o trabalho dele. Ele tá o tempo, o trabalho dele é um lazer. É uma energia aquilo ali. Curtindo aquilo. Então veja, isso é bacana porque veja, a longevidade, já que a gente está falando de longevidade, está relacionada a essa condição de pertencimento, como a gente viu, e de uma certa maneira essa função que a gente exerce dentro do processo social. Exato. Quando você consegue gostar disso de uma maneira que te gere flow, é que você vai ser longevo. É o que se faz lá em Okinawa. Eles buscam isso. Então o cara, ele vai varrer a calçada, ele varre aquilo como fosse a coisa mais importante da vida dele. O propósito de vida, né? É o propósito. Então, o propósito de vida é um dos 9 powers. Ele aproveita o momento, seja qual for o tipo, para fazer o melhor, o que ele está fazendo. Então é muito mais do que a vaidade, né? É o bem-estar da pessoa espiritual, é o flow, é o bem-estar espiritual. Então quando você faz uma coisa, um cantor, por exemplo, que ele faz a música e ele vive aquilo e ele dá 100% da vida dele naquela música e ele gosta daquilo ali, ele vai ser um cara feliz. Claro. Ontem teve aí um evento aqui em Foz do Iguaçu que eu fui convidado, foi muito bacana, né? Uma noite de jazz, foi fantástico, aí, um camarada muito bacana, o Marcinho Eiras, que é um guitarrista muito virtuoso, e eu vendo ele tocar, ele ficou lá 2, 3 horas tocando, aquilo não cansa para ele. E ele faz aquilo com uma maestria, com habilidade, danado tá em flow ali, né? Tá num outro mundo. Exatamente. Não é pesado. O profissional a gente deveria trabalhar sempre assim. Exatamente. Eu, quando trabalho, eu quero entrar em flow. Na robótica, no laser, no que eu quiser. Para que aquilo flua de uma maneira que a coisa aconteça com a melhor qualidade possível. Que é a excelência. Para quem? Para o paciente, mas para mim também. Exatamente. Se o paciente for bem, eu vou ser beneficiado. São tudo conexões, porque você vai buscando o conhecimento aqui que no final vai ser uma coisa só. Doutor, olha só quanta evolução teve, né? Desde que a gente começou a conversar, né? Verdade. E por que o senhor entrou, né, nessa área? Da urologia? Por que foi a escolha? Veja só. Aí é bacana poder falar, né, a gente na vida... Porque você conhece desde o comecinho lá, né? Você já está na área e a gente chegou no robô. No robô, veja só. Na vida a gente sempre tem grandes professores, né? Grandes preceptores. Então a educação é uma outra coisa que a gente não valoriza muito hoje, né? E eu tive grandes professores e talvez grandes professores aos quais eu nunca paguei nada para eles. Eles sempre me deram informação. Um desses caras é um camarada que até é engraçado, né? O mundo é muito pequeno, né? O filho dele é casado com uma moça que é de Foz do Iguaçu
né, conhecida aí da cidade e tal. Ele é um cirurgião plástico, menino, o Henrique, né? E o pai dele, o Sérgio, é um camarada que eu tive a oportunidade de trabalhar quando eu era estudante. E o doutor Sérgio, ele queria, né, criar um grupo, essa coisa toda, e eu copiava ele, eu quero ser igual ao Sérgio, né? O doutor Sérgio, até o jeito de vestir, de falar, de brincar, copiava tudo dele, que era o meu modelo de médico, né? Que eu tinha, né? E que pese aí, o meu pai é médico também, né? Mas o meu pai fazia uma área que eu gostava mais da coisa mais agressiva. Meu pai é ginecologista e eu queria fazer câncer, então eu seguia lá com o Sérgio. O Sérgio foi, né, foi esse cara aí, foi o meu segundo pai ali também, né? Então, lá pelas tantas, ele me convenceu que eu tinha que fazer oncologia. Aí eu fui fazer oncologia. Fui para São Paulo, Hospital C. Camargo, final da década de 90, né? Eu me formei na Federal de Santa Catarina, fiz cirurgia geral lá, mas engraçado, naquela época a gente tinha a vantagem de estar, né, pelo fato do meu pai ser médico e tudo mais, eu tive a chance de estar dentro da medicina antes de ser médico. Então, sim, já estava treinando, desenvolvendo todas as habilidades, né, antes mesmo de você estar já com diploma, né? Então foi um tempo muito rico isso, né? E eu sempre trocava as férias para estar operando, trocava as férias para estar ajudando, né? E qualquer serviço, né? O serviço é carregar o paciente na maca, vamos carregar na maca, bem feito. De pressão, né? Quem me levou para ir para o Sérgio era um médico chamado Dr. Mário Pereira, que era um anestesista do meu pai. E o Mário viu que pelo meu jeito tal, seria melhor eu trabalhar com o Sérgio. Então ele falou, não quero me meter na relação do teu pai, não, desculpa, mas o teu pai me ajudou muito, ele falou assim, teu pai é um cara que eu devo e eu não tenho como pagar, o que eu vou dar pro teu pai? Não tem que dar. Então assim, eu acho que eu posso te ajudar, e eu acho que eu te ajudando, eu vou, né, devolver isso pro teu pai. Então eu vou te levar, se você quiser, para esse cirurgião. Eu acho que você vai se dar bem. Ele tinha razão, Mário. Fui para lá, né, e fiquei muito amigo do Sérgio, comecei a trabalhar muito junto e era meu modelo. E fui fazer oncologia por isso. Então saí de lá, vou para o Hospital do Câncer de São Paulo, a C. Camargo, né, que é uma das grandes potências até hoje de oncologia, e comecei a fazer cabeça e pescoço, que a gente estava conversando. Sim. E até queria fazer cabeça e pescoço, mas lá pelas tantas eu comecei a ver urologia. E aí entra, né, um outro grande preceptor, que é o Francisco Fonseca, que é um grande amigo e um visionário, me viu, me acolheu e começou a me mostrar a urologia de um jeito que eu não conhecia. Endoscopia, cirurgias pequenas, grandes, enormes. Sim. E aquilo ali cada vez mais eu falei, nossa, tá apaixonando. Esse negócio é fantástico. Sim. Aí eu fui fazer uro-oncologia na época por conta do Francisco, né? E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ele em São Paulo, né? A equipe lá em São Paulo, nós estamos juntos. Hoje a gente trabalha junto em São Paulo, né? E trabalhamos aí, que é bacana, né? Você trabalhar com quem te treinou. Então, ali que eu comecei a ver. E aí, veja, eu também era eu sempre fui um cara meio metido, né? Queria estudar, coisa diferente, viajar e tal. E eu olhava, né, para a laparoscopia, na época que estava começando, eu estudante, eu falava, doutor Francisco, né? Nós temos que entrar nisso. Aí ele fala, isso não vai dar certo. Isso aí é para a cirurgia são câncer. E ele tinha razão. Câncer grande, não adianta você fazer cirurgia enorme, os tumores são enormes. Sim. Eu falei, doutor Francisco, eu sinto que a gente tem que fazer esse negócio, isso vai mudar. E eu falei assim, não, isso dá um trabalho, não é a realidade do câncer hoje. Bacana. Passou o tempo, e os diagnósticos cada vez, né? Na minha época que eu era residente, o câncer já chegava tudo com metástase, o cara vinha para morrer. E ao longo desse tempo, tecnologia, PSA, ressonância multiparamétrica, tanta coisa que foi surgindo, e os pacientes foram cada vez sendo diagnosticados mais precoce, e aí começou a fazer sentido a cirurgia minimamente invasiva. Aí chega o robô, e aí o Francisco falou, você tem razão, vamos entrar nisso. E aí começamos, aí eu vou para a França, fico um tempo na França, volto, conheço o laser, e aí eu trago o Francisco para fazer laser. Aí eu tive o prazer de ser o professor do Francisco, que legal. Ensinar ele a fazer. Hoje ele faz sozinho, e hoje ele está desenvolvendo um projeto que provavelmente vai sair daqui mais algum tempo vai sair aí um centro de treinamento dentro de um hospital em São Paulo que ele está liderando, e aí a gente vai poder trabalhar lá, e hoje a gente está fazendo isso, né? Então você vê que
o mundo vai rodando, e se você mantém, né, e vai se encaixando, né? Vai encontrando. Se você não tem essa vontade, você vai se prender naquele cantinho ali e não vai evoluir nada. Se você deixar, né, por isso que a excelência é um movimento. Por isso que é bom a curiosidade. Curiosidade e excelência. Vamos melhorar. A gente tem que implementar, não porque eu quero ser o cara mais bonito, mais vaidoso, o melhor. Até porque, vamos lá, tecnologia. Então vamos colocar os pingos nos is. Veja, o médico, como ele é conhecido, ele está com os dias contados. Tem várias. A gente estava falando de mundo corporativo, né? Até com o Márcio aqui antes, estava falando do mundo corporativo, de você fazer business plan, essa coisa toda. Veja, Kodak, Xerox, sumiram. Cadê essas empresas? Sumiram. E eram empresas, né? Você tem uma ideia do que é a vida. Há uns 6, 7 anos atrás, eu entro em São Paulo, numa dessas idas que eu vou operar, pega um Uber, estou conversando com um cara bacana, conversando e tal. O cara tinha sido diretor de vendas da Xerox. E aí o cara me fala assim, eu pergunto, o que você faz? Ele começou a contar a vida dele, resumindo, né? A Xerox mudou e acabou aquilo ali. Sim. E hoje ele estava... O que ele estava fazendo? Ele estava numa transição, ele deve estar agora nos Estados Unidos, então ele estava trabalhando de Uber, numa transição, para ele estar fazendo alguma coisa, talvez nem por grana, e ele estava mudando tudo para os Estados Unidos, ele ia morar em Vegas. Então ele tinha aberto uma empresa lá e estava faltando alguma coisa, e para não ficar parado ele estava trabalhando de Uber. Mas veja, ele foi direto, ele falou, cara, é uma loucura. Eu me sentia poderoso, porque eu dizia para onde as máquinas iam. Não tinha máquina para fazer fotocópia para todo mundo. Né? A gente nem sabe, a gente nem fala fotocópia, a gente fala xerox, de tanto que isso era foto. Acabou. Carro, motorista de táxi, vai acabar. Vamos abrir o olho, pessoal, vai acabar. Já tem carro sem motorista em São Francisco rodando. É uma questão de tempo. Motorista de caminhão, vai acabar. Assim, eu acho que o que tem que acontecer é a pessoa se adequar. Tudo bem que muitas profissões aí vão acabar. Vai mudar. Mas assim, veja, a profissão vai evoluir para outras profissões. O ser humano não. Não, o ser humano não. O ser humano não. O caminhoneiro não vai acabar. Mas veja, ele vai ter que aprender. O trabalho vai acabar. O médico vai acabar do jeito que a gente conhece. O tradicionalzão, né? Do jeito que conhece. Vai. Por quê? Veja, hoje, se você entrar na internet, põe lá, dá um Google lá, cabines de saúde, cabines médicas. Você vai ver que já está em fase de teste na China, cabines que você entra, uma inteligência artificial te recebe. Bom dia, Lércio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. O que o senhor veio hoje aqui? Estou com dor. Aonde? Estou com uma dor no peito. Que lado? Lado esquerdo? Essa dor, ela é uma dor que o senhor sente que está comprimindo o seu tórax, seu peito? Sim, está comprimindo. Quanto tempo começou? 5 minutos. Põe o seu braço aqui nesse aparelhinho. Aí tu põe lá, mede sua pressão. Põe o dedinho aqui, tira uma gotinha de sangue, dosa as suas enzimas. Quando botou o pulso lá, já fez seu eletro, já olhou. Já sai tudo. A máquina já viu. A máquina já viu. Seu Laércio está infartando. Aí a máquina vai falar, seu Laércio, tá tudo muito bem. Está um dia maravilhoso. O senhor agora vai tomar esse comprimidinho e vai se deitar. Em 15 minutos, uma unidade nossa está chegando, está tudo bem com o senhor, mas para tirar as dúvidas, o senhor vai vir aqui na unidade tal, fique tranquilo, tal. Tem alguém para a gente informar? Sim, tal, já está ligando, já vai ligou. Veja, não precisou de médico, não precisou de PS, não precisou de nada. Então veja, vai mudar tudo. Vai. Então veja, tá melhor, né? Hoje o médico já não é o que era na época do meu pai e nem era na época do meu avô. Né? Se você pegar os primeiros médicos de Foz do Iguaçu, só ele ser médico já era maravilhoso. Sim. Exato. Hoje não. Hoje a gente é mais um.
Né? Disse um grande homem aí corporativo, que era médico, que já faleceu, dono aí de um grande plano de saúde. Então ele disse isso há alguns anos, né? E perguntaram para ele, qual que é o segredo do seu sucesso? E ele falou assim, eu identifiquei que eu tinha um bom produto nas minhas mãos. Eu tinha um produto igual ao sal, que é branquinho e é barato, e topa qualquer negócio. Os médicos usavam brancos, né? Então ele pagava qualquer coisa para o médico e o médico ia fazer. E foi assim que se criou muito plano de saúde e mudou. Então o médico, que era um profissional liberal, já não é mais. Ele trabalha para uma instituição, né? Então quando muda isso, o paciente já não é você responsável pelo paciente. O paciente, a relação dele médica é com você, mas, por exemplo, a responsabilidade sobre o tratamento é do plano de saúde. Sim. Eu não posso mais prescrever exatamente tudo que eu quero. O plano vai saber se vai dar ou não. Então, veja, a medicina já mudou. As próximas mudanças, eu acho que vão ser ainda mais radicais. Então, se nós médicos não nos preocuparmos com isso e a gente não buscar sempre estar inovando, a gente corre um dia o risco de não ter mais daquilo que você fazia. Né? E você falou bem, isso não é só o médico, não é só o motorista, ou seja, quem for. Né? É todo mundo. Todo e mundo. não adianta brigar com tecnologia e com inovação. A gente tem que saber jogar com isso. Não tem inteligência artificial aí? O que ela está fazendo? Então, está revolucionando. E vai ser bom. Sim. Né? Mas vai ser bom para quem quiser aprender. Perfeito. Quem não quer aprender... Hoje você chega lá para o GPT e fala, chat GPT, escreve aí para mim um artigo com 2.500 palavras sobre câncer de mama. Exatamente. Ele faz para você. Não precisa você mais estudar tudo aquilo ali. Ah, não precisa estudar? Não, claro que precisa estudar mais. Porque agora você tem que dar informação e tem que saber fazer a pergunta para o chat. E você tem que saber checar se aquilo que ele viu era adequado. Se aquilo é verdade, se não é. Então, não é que você não vai mais precisar dos profissionais. Você vai cada vez precisar mais. Mas você precisa de um profissional que tem que saber, valor. Tem que saber usar as ferramentas para o seu benefício, para melhorar o seu trabalho, para alavancar. É isso aí. Doutor, outra coisa que eu queria ver com o senhor, eu estava lendo esses dias um artigo e nesse artigo falava que o homem negro tem mais chance de ter o câncer da próstata. Por que isso? É uma situação genética, de fato tem, né? Isso está incutido no código genético, assim como, por exemplo, orientais têm menos chance de câncer de próstata. Mas, por outro lado, né, tem um equilíbrio, né? Orientais têm mais chance de câncer gástrico. Negros têm menos chance de câncer gástrico. Vai para um lado, vai para o outro. Né? Então, isso é a epigenética sedimentada na genética ao longo dos milhares de anos. Sim. Mas aí o homem negro ele tem que ter um cuidado maior em relação à idade para fazer a prevenção ou não? Não, aos 50 anos, porque apesar de ele ter um pouco mais de risco, a gente não orienta... Ele tem mais risco de ter, né? Mas não chega... O que é o maior problema é quando ele tem algum familiar. Então, se ele tem algum familiar, aí sim ele tem que começar os exames com 45 anos. Mas só pelo fato dele, né, ser afrodescendente, ele não precisa começar a fazer os exames antes. Entendi. Tá? É bastante coisa aí, gente. E aí os sintomas, doutor? Porque pra gente... Beleza, excelente pergunta. Porque assim, que nem a próstata aumentada não tem um sintoma. Não, próstata aumentada pode não ter ou pode ter. Com o passar do tempo, né, ela que tenha. Ela vai inchar e vai ter os sintomas. Mas isso já faz a gente pensar que nem todo problema gera sintomas. Né? E não gerando é pior. Não gerando, às vezes é pior, às vezes. Né? Porque assim, a gente tem uma... Se você me perguntar assim, o que é doença? Doença, nós vamos fazer 10 podcasts desse e a gente não chega a conclusão nenhuma. Um artigo de 300 páginas. Livros, né? Porque é muito difícil você conceituar, né, doença. Não é uma coisa simples, né? A maioria das pessoas fazem aquele conceito nulo. Fala, não, doença é quando o cara está saudável. A doença é quando o cara não está saudável, né? Aí você fala, mas o que é estar saudável, né?
Então é complicado, porque a gente não consegue ter todos esses parâmetros. Mas de uma maneira geral, o que é importante em relação ao câncer de próstata é que ele não dá sintomas. Ele é uma doença, tem que fazer o exame, né? Ele é uma doença surda, traiçoeira. Ela quando você tem sintomas, eu brinco, chama o padre, o pastor, o rabino, o sheik, quem você quiser, porque aí tem que consolar. Tecnicamente você não tem muito o que fazer. Claro que você tem remédios para dor, claro que você tem terapias. E aí, no caso da próstata, um dia a gente pode fazer um podcast só sobre câncer avançado. Mudou muita coisa. Né? Hoje, você controla a doença e eu arrisco a dizer, eu ouso a dizer, que a gente caminha para cronificar essa doença. O que é isso? É o que é a AIDS hoje. A AIDS não mata mais se fizer o tratamento. Fora algumas exceções. O câncer de próstata vai caminhar para isso. De ter tantos remédios, hoje a gente tem tantos, o arsenal de quimioterapia via oral, você tem muitas hoje armas que você posterga anos, né, esse paciente vivendo com uma qualidade de vida boa. Mas, veja, hoje ainda a luz, né, do conhecimento não cura, vai morrer da doença em algum momento. Né? Então, ainda não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Mas o futuro, eu acho que é promissor, mas isso não serve para a gente não se cuidar. E se você esperar hoje sintomas, você vai sempre chegar atrasado, né? Porque não causa sintomas. É a prevenção que tem. Então, você tem que fazer o diagnóstico antes dos sintomas. Em tese, você faz o diagnóstico antes que você tenha a doença clínica. Né? Você faz o diagnóstico da pessoa quando ela ainda não manifesta nada. Então, ela tecnicamente não está doente, vamos dizer assim. Sim. E você faz o diagnóstico. Aí você pode, inclusive, uma coisa que a gente não conversou aqui, que é muito bacana, é não tratar o paciente. A gente chama isso de vigilância ativa, active surveillance. Isso é uma realidade hoje. Eu tenho muitos pacientes que a gente não opera, a gente não trata, porque a doença está estável. Então, olha que bacana. Você que está escutando a gente, você não precisa ter medo de fazer o diagnóstico. É bom, é o melhor que você faça o diagnóstico. Pode ser que você nem precise tratar. Você vai ficar observando. Eu tenho pacientes que estão anos observando. A hora que a doença está quietinho, a hora que a doença começa a crescer, a gente trata. Não, mas isso aí tem que ser feito, porque imagina que você... Eu não quero sofrer. Sim. Isso é sofrimento. Claro. Você deixa para a última hora. Uma coisa que a gente estava falando antes. Hoje os pais estão levando os filhos. Verdade. Mas mesmo assim ainda existe um percentual grande de preconceito ou melhorou? Vergonha, tabu. Você viu que o Antônio Fagundes fez uma propaganda assim. Bacana, né? Ele fez uma propaganda bem descarada. Né? Mas é real, é isso mesmo. Ótimo. Eu ainda não fiz, eu fui neurologista. Mas você está jovem ainda. Eu tenho 42. Não. Aí ele falou, não, você não tem idade. Mas a minha preocupação era, poxa, não, e aí? Não tem, não precisa fazer. Agora veja. Isso porque eu sou medroso e eu não quero sofrer de nenhuma doença. Existem sempre a abordagem, quando a gente está aqui falando para o público em geral, né, a gente tenta se policiar para fazer uma abordagem o mais ampla possível e também uma abordagem que tenha um intuito mais de saúde pública. Né? Ou seja, em termos de saúde pública, o que é mais importante? Então, a partir dos 50 anos. Mas veja, outra coisa é você, como paciente, com o seu médico. Se você conversar com ele, ele vai. Eu peço PSA para os meus pacientes muito antes dos 50. Que é um exame barato. Sim. E o que eu quero com isso? Eu quero uma base. Já ir investigando, né? Faz um exame lá com, sei lá, 35, 40, tá lá, eu sei quanto tá. Tem que estar abaixo de 1, e tá lá abaixo de 1. Aí eu tô acompanhando, daqui a 2, 3 anos faço outro. Não vai estar muito alto, tem que estar ali. Sim. Aí eu faço outro, quando ele já está com 45, e aquilo fez assim, pem! Eu falei, opa! Então hoje você às vezes faz diagnóstico, eu já tratei pacientes com diagnóstico com PSA muito baixo. E por que eu operei? Porque aí, né, por isso que é o bacana, né, dessa precocidade do diagnóstico, né? Todos os elementos anatomopatológicos, o tempo de duplicação do PSA, que é uma coisa importante, a morfologia da biópsia, que chama isso de teste de Gleason, né?
que é o Gleason, né, classificação de Gleason, mostrava uma doença de prognóstico de doença intermediária para ruim. Então, mesmo com um PSA de 2 e alguma coisinha, esse cara, ele tinha um urologista da cidade, não fui eu que fiz o diagnóstico, um grande amigo, Dr. Cláudio, passou com ele viu que aquele PSA de um ano para outro foi para 2, estava em 1 e foi para 2, ou estava em 1, estava em 0,85, foi para 1,85, quer dizer, duplicou em um ano. Ele falou, cara, tá estranho isso. Apesar de o paciente relativamente jovem, 49, 50 anos, ele falou, subiu muito rápido, vamos fazer uma ressonância multiparamétrica, que é um exame bacana hoje que a gente tem. Né? Então fez o exame, pareceu um nódulo de RAID 5, que no diagnóstico, né, o Dr. Piotr falou, não, isso já é um tumor, provavelmente é um tumor. Fez a biópsia, confirmou que era um tumor. Sim. E com Gleasons, né, 4+3, infiltração angiolinfática, é um tumor que potencialmente ele é agressivo, aquilo não vai ser bacana. E operamos ele, o paciente, então, com um PSA muito baixo, ficou bem, mas olhando lá, o Gleason dele até era maior, quando foi examinado, né, com um patologista que só faz próstata, veio um Gleason 4+4 e o cara tinha que ser operado. Esse cara, a doença ia crescer em algum momento. Mas isso é graças ao diagnóstico precoce. E ao médico dele que estava atento. Porque assim, no Brasil, é importante que se diga, a gente fica mais preocupado com PSAs acima de 3,5. Mas tem um outro conceito que é tempo de duplicação, doubling time do PSA. Sim. Se é muito curto, se é menos de um ano, tem que abrir o olho. E aí foi o que esse médico olhou, viu e falou, não, tem que fazer. Olha que importante que é o acompanhamento médico, né, doutor? É de um bom médico. Né? E doutor, assim, em relação ao hereditarismo, certo. É um percentual grande nesses casos? Não, felizmente são poucos os casos, né? Menos de 5% dos cânceres são hereditários. Olha. Menos. Geralmente são cânceres mais graves. Né? E aí há uma diferença entre câncer hereditário e câncer familiar. Né? Por exemplo, se um parente da pessoa teve câncer, isso aumenta em média 10 a 12 vezes a chance de ela ter um outro câncer semelhante. Mas veja, nós estamos falando de números baixos, né? Por exemplo, 30 pacientes a cada 100 mil habitantes, 40 pacientes a cada 100 mil habitantes, mesmo 100 pacientes a cada 100 mil habitantes. Então, quando você fala 10 vezes mais, nós estamos falando de 1.000 em 100 mil. Então, do ponto de vista de número, isso é pequeno, é pouca chance, né? Continua sendo pequeno. Só que, frente à magnitude do processo, a chance é muito maior. Sim. Então, você tem que discutir, isso não pode gerar neuro na pessoa, senão a gente adoece. Outra coisa, o médico não pode gerar doença, né? Sim. E a gente gerar neuro nas pessoas é uma iatrogenia, está gerando doença. Né? Então, o câncer familiar ele aumenta mais a chance de um familiar ter o câncer, mas não é que ele vai ter. Agora, as síndromes genéticas já é diferente. Então, por exemplo, nós estamos caminhando para ter assinaturas genéticas da próstata, como tem na mama. Sim. A mama você faz lá painéis de 10, 15 marcadores e você sabe o quanto que aquela doença é agressiva, se faz quimioterapia. Hoje já mudou. Eu não estudo mama, né? Quem estuda mama sabe isso, né? Você hoje faz, por exemplo, esses painéis, você chega e fala assim, olha, nem opera, isso aqui é só quimioterapia, não tem que operar. Então, como mudou? Na próstata está caminhando para isso. A gente logo vai ter isso de emprego clínico corrente. Ainda não está isso em todos os lugares. Já tem marcadores fortes que a gente que estão em estudos, né, que já estão começando a ter prática clínica, mas a gente ainda não faz isso para todo mundo. Né? Mas já está disponível no mercado. A gente vai começar cada vez a usar mais isso para orientar os tratamentos. Né? Sim. A gente percebe a evolução e espero que um dia, né, a gente deixe essa doença crônica, né? Sim, sim. Que bom. Acho que é isso, né, doutor? O senhor tem alguma recomendação? Quer passar uma mensagem para os nossos... Queria primeiro, antes de tudo, agradecer vocês, espaço fantástico. Nós que agradecemos. É verdade, me senti muito bem aqui com vocês, o ambiente, né? Que legal. Muito legal. É uma honra para nós.
Segunda coisa, a gente espera contribuir, sem sombra de dúvida, com alguma coisa. E se eu deixar um take-home message, uma mensagem para casa, eu digo o seguinte: melhor sempre prevenir. Das prevenções, a melhor prevenção é a primária. O que é isso? É você mudar seus hábitos de vida. Qualquer um que está escutando aqui, você pode ser o senhor da sua saúde. É só você. A escolha é sempre a sua. Não espere que os outros te empoderem. Você tem que se empoderar. Você tem que fazer aquilo que você acha melhor para você. Existem estudos que mostram o exercício físico, a alimentação mais à base de produtos não industrializados, comer coisa viva, carnes, peixes e vegetais. Evitar açúcar branco e o máximo que você puder de atividade física com alguém te orientando. Eu tenho segurança em dizer que você vai viver não só mais, mas vai viver melhor. E muitas doenças você não vai ter. Se ninguém usasse açúcar branco, não tinha cárie dentária. Todo dentista sabe disso. Olha só que absurdo. Agora veja, não espere dos outros. Você vai entrar numa farmácia e vai comprar chocolate ainda. Então não espere dos outros. Faça você. E obviamente, algumas doenças vão aparecer, mesmo você fazendo todos esses cuidados. Então, procure bons profissionais, se cerque de boas pessoas, porque aí o diagnóstico precoce, ele vai ser um indicador de um tratamento menor, com menor efeitos colaterais, e você voltando à sua vida normal, com menos agressividade, que é o que todo mundo quer, Eu acho que isso que é o caminho. E para atividade física, que seja com o Sidney, O Sidney é ótimo. Quem quiser, conheça meu amigo Sidney. Tem dois caras legais aqui em Foz. Tem o Sidney, que é um cara top. Seguramente tem outros que a gente sabe que tem, mas assim, o Sidney é um cara fora de série. E o professor Omar. O Omar é um outro cara também top. O Omar é outro desses parceiros. Tem vários pacientes meus que estão com ele. Ele bate foto do cara treinando, manda pra mim. E a gente vai fazendo essa dobradinha com o Sidney também, Porque eu vejo isso em mim. Eu sei que eu faço pouca, vamos dizer assim, a minha intervenção é muito pequenininha. A intervenção de um educador físico é muito mais forte do que a minha. É verdade. Então, porque infelizmente nessa área, vai chegar sempre casos complicados. E o outro é o nutricionista, que é importante você falar nutricionista. Mas o educador físico que mexe com o teu corpo é uma coisa muito bacana. Que faz você descobrir músculos que você não sabia que você tinha. Você ia sentir dores que você nunca imaginou, Sidney? Que você tinha aquele músculo. Mas, quando você chega... é gostoso. Quando começa a ver o resultado. Eu vou indicar o Sidney, é até uma sacanagem, Porque a melhor maneira de definir o treinamento, lá com o professor Sidney, eu falo, olha, é o seguinte, cada um tem um estilo. O estilo Sidney é o seguinte: eu chego lá com ele e ele me deixa o tempo todo sofrendo. Eu passo o tempo todo sofrendo. Agora, quando começa a chegar ao final do treinamento, eu já sinto que eu estou muito melhor do que eu cheguei. E quando eu saio de lá, cara, aí eu tô tinindo. Então, é isso que é o bacana, Agora, claro, ele faz isso comigo, ele não faz isso com todo. Ele sabe, ele faz isso comigo porque ele sabe que eu tenho um perfil de atleta, que eu gosto do desafio. Então, ele faz o máximo. É uma motivação para você. Se ele pega um camarada que é diferente, ele não vai fazer isso. Ele vai devagar. Ele vai devagar, ele alonga o cara com cuidado, prepara. E aí, assim, a pessoa nem percebe. Mas ele faz um tratamento, vamos chamar assim, que não deixa de ser um tratamento personalizado. Então, ele dá aquilo que a pessoa precisa. Exatamente. Então, eu acho que isso que é um negócio bacana. Sidney e Omar aí. Estão convidados já, hein? Propaganda, Vale trazer eles aqui. Sim, São o dois caras. Sidney. A gente podia um dia, talvez aumentar a mesa, trazemos os dois aqui. Vamos. E bater um papo. E aí eu vou virar entrevistador. Olha aí, ó. Fechou. Eu vou ajudar a socar esses caras aqui para eles trazerem, você sabe, a gente vai fazer eles trazerem o que tem de mais de novo
né, eu lembro que quando eu treinava na área ali no CID, nós nos conhecemos lá. Verdade. E tinha um aluno que foi uma indicação sua, né? É verdade. Que ele indicou, ele não precisava nem tomar remédio, né? A atividade física acabou com o remédio. Resolveu tudo. Não, isso é um negócio, se você comer bem... Eu preciso urgente do Sidney. Cara, o meu irmão é dentista, e o meu irmão é estudioso, né? É um dentista muito bem conceituado, um cara de bastante sucesso, mas ele é um cara que, minha mãe brinca com ele, deveria ter sido médico, porque ele é um estudioso da nutrição, atividade física, da saúde, tem um monte de... Ele fica, né, meu pai é médico, então ele fica provocando meu pai, tem umas brigas, uns debates lá, né? Que é fantástico, né? Final de ano agora é isso, né? Vamos lá discutir e tal. Sim. E ele tem algumas coisas que a gente, né, conversa muito, e eu aprendi muito com ele, por exemplo. Né? Eu comecei a achar que eu estava comendo carne e estava me ficando mal. Pô, tô comendo carne. Então eu pensei, tô ficando mais velho, minha nutrição está mudando, meu estilo de nutrição deve estar sendo necessário mudar, vou começar até a comer menos carne, porque eu estava ficando muito pesado. Comia e não digeria bem. Aí o meu irmão falou assim, cara, como é que você come carne? Você mistura isso, por exemplo, com alguma coisa doce, com carboidrato? Muito carboidrato? Você, por exemplo, do churrasquinho, você tem lá a sobremesa? Pensei em ficar atento a isso. Sim. E aí eu vi isso em mim. Se eu só comer carne, tem problema nenhum. Só que assim, você vai lá, quem aguenta comer 1 quilo? Você aguenta comer meio quilo de carne. Então você vai lá, come meio quilo de carne, acabou, você não quer comer mais nada. Não mais nada. Você sai tranquilo. Outra coisa, você não come mais nada. Então, e digere a mesma coisa. Só que às vezes, em vez de você chega à noite, você não sente vontade de comer. Não é que a digestão não fez, mas eu não preciso comer. Eu estou bem. Para que eu preciso comer? Não como. Faço jejum. Aí você não come, dia seguinte a coisa está bem. Então, existem muita coisa de nutrição que a gente ainda não estudou. O médico não estudou muito bem, até porque é difícil você enquadrar grupos, é muito difícil de você criar alguma normatização para você extrair critérios. Mas na prática, claro, isso eu estou falando uma experiência anedótica, pessoal, eu parei de comer açúcar e misturar muito açúcar, né, carboidrato. Açúcar eu já parei faz algum tempo, né? Mas não vou lá comer nenhum docinho depois. Aquilo não me faz mais tanto mal. Então, por exemplo, você não deve misturar carboidrato, por exemplo, com gordura. Isso os nutricionistas já falam muito. Né? Se você mistura carboidrato com gordura, são duas combinações. É uma combinação, é o que gera o colesterol. Olha aí. Né? Carboidrato com gordura. Qual que é o grande... Agora eu vou acabar, né, com alguns aí. Qual que é o grande alimento, exemplo de carboidrato e gordura? Carboidrato e gordura? Açúcar com gordura. Sorvete? Sorvete. É uma paixão. Entende? Sorvete é um troço complicado. Agora, veja, aí existem alternativas. Sim. Né, existe. Você consegue fazer. Mas o sorvete, como o sorvete, não é muito saudável. É pura gordura. É pura gordura. Agora, veja, o churrascão lá, o toicinho, não tem problema. Você comer isso, carboidrato, proteína com a gordura, não é uma combinação tão complicada. Então, às vezes eu testo, eu como, vou lá ver o meu colesterol. Tá. Eu tenho um fogão ali lá em casa e um tacho, esses fins de semana aí eu fiz. Agora, se você vai lá na feijoada, toicinho. Então, você come toicinho, come um pouquinho só de, né, um feijãozinho ali, come lá o paio, a carne e tal, é uma coisa. A outra lá você vai, desce a lenha no arroz com feijão, e no pastelzinho, e não sei o quê, e depois um quindim pra acabar o negócio. Aí tu vai passar mal. Aí você acaba com a saúde, né? Aí você acaba com a saúde. Você não vai fazer isso nunca? Não falei que não. Você pode fazer isso. Mas é uma vez... Não exageradamente, Esporádica, né? Que você sabe que tá fazendo um negócio. Eu mesmo, pra mim comer doce é difícil. É bem difícil. Mas assim, quando bate aquela vontade, aí eu tenho que achar um docinho lá. Mas normalmente é o pé de moleque ou a paçoquinha. Daí resolveu. Estratégias legais, quer ver?
Aí tem uns negócios pra minha mulher gosta dessas soluções, né? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, banana madura, congelar, bater ela congelada com tâmaras, por exemplo, fica uma castanhas, delícia, uma delícia. fica um troço maravilhoso. Doce. Doce, com baixíssimo índice glicêmico, não aumenta a tua insulina. Exatamente. Então tem esses, né, a inovação de novo, né? Parece Você que a tem gente inovar. desaprendeu, porque antigamente era tudo feito doce em casa. Parece que... Por que você vai botar açúcar numa bananada? Me explica. Não precisa. Numa goiabada, pra quê? Não precisa. já é doce Não naturalmente. precisa, né? Tudo certo, então? Obrigadão, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos muito, muito a tua presença, Nádia. E a gente termina por aqui, se encontra no próximo episódio, né, Lércio? Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.